Oi, tudo bem? Vamos falar de um fantasma que assombra a garagem de muita gente que sonha em ter um carro elétrico: a desvalorização. Aquele medo, sabe, de comprar um elétrico hoje e descobrir que ele virou pó amanhã? Será que é isso mesmo? Vamos mergulhar nos números para separar o que é mito do que é realidade. E aí, a gente já chega na pergunta de R$1 milhão. Ou melhor, de algumas centenas de milhares de reais que o pessoal teme perder. Comprar um carro elétrico hoje é fazer um mau negócio? Olha, a resposta é bem mais interessante do que um simples sim ou não. Para começar, vamos direto para um número que assusta de verdade: menos 58%. É uma queda, assim, brutal, não tem outra palavra. E esse número aí tem nome e sobrenome, viu? É a desvalorização de um Nissan Leaf ano 2021, um carro que custava 0 km, R$293 mil. Hoje, 3 anos depois, a tabela FIPE diz que ele vale R$122 mil. Pensa no prejuízo para quem comprou e quer vender agora. Dói no bolso. Bom, esse susto inicial é o nosso ponto de partida. Por que, afinal, acontece uma desvalorização mas tão agressiva com alguns modelos específicos? É que quando a gente compara, o susto aumenta. A queda do Leaf foi mais que o dobro da de um SUV a combustão super popular, como o T-Cross. E não foi um caso isolado, não. O Audi e-tron, por exemplo, também perdeu 45% do valor nesse mesmo tempo. A grande pergunta é: o que está acontecendo aqui? Então, essa é só uma parte da foto. O que aconteceu de verdade no mercado brasileiro de elétricos nos últimos anos não foi uma mudança. Foi um verdadeiro Big Bang, uma revolução completa. E que revolução, hein? Só em 2024, as vendas de carros elétricos aqui no Brasil simplesmente explodiram. Um crescimento de 420%. O mercado não mudou de patamar, ele virou de cabeça para baixo. E essa explosão toda tem uma protagonista muito clara: a China. Praticamente 60% de todos os carros elétricos vendidos por aqui em 2024 são da BYD, principalmente os modelos Dolphin e Dolphin Mini. Eles chegaram e mudaram completamente as regras do jogo, com preços muito mais baixos. E essa chegada das novas marcas criou um abismo tecnológico. De um lado, ficaram os elétricos da geração antiga. Do outro, essa nova geração que invadiu o mercado. Olha, a diferença é gritante. Pega o Leaf de 2021 e bota do lado do Dolphin Mini de 2024. O carro novo custa menos da metade do preço e roda quase 50% a mais com uma carga. Com essa comparação, fica fácil, né? Fica óbvio porque o valor dos modelos antigos simplesmente derreteu. Ninguém quer pagar mais por menos. E aqui está o pulo do gato. Todo aquele mito da desvalorização absurda vale, na verdade, para aquela geração antiga de elétricos que ficou completamente defasada da noite para o dia. E os dados provam isso. O elétrico mais vendido do Brasil, o BYD Dolphin, depois de 1 ano de uso, desvalorizou 14%. Um número super parecido e até um pouquinho melhor que o de SUVs a combustão que vendem como água, tipo o Renegade e o Creta. O jogo virou. Certo. Resolvida a questão do preço, vamos atacar o segundo grande medo: a bateria. Será que ela vira um peso de papel em poucos anos? E é uma preocupação que faz sentido, né? Poxa, todo mundo já teve um celular que depois de um tempo só funcionava se estivesse grudado na tomada. A gente acaba pensando que com o carro vai ser igual. Só que a realidade dos carros é bem diferente. Tem um estudo bem legal que mostrou que um Tesla Model S, depois de 10 anos de uso pesado, ainda consegue reter, em média, 82,5% da capacidade original da bateria. É muita coisa! O segredo para isso é até simples, mas faz toda a diferença do mundo: um sistema de arrefecimento líquido. É por isso que um carro elétrico não é um celular gigante. Pensa assim, é um celular gigante com um radiador, e esse detalhe aumenta a vida útil da bateria de um jeito drástico. Ok, agora que a gente tirou os mitos específicos dos elétricos da frente, vamos entender uma coisa. No fundo, as regras que definem o preço de um carro usado são universais, valem para qualquer um. Primeiro, é bom saber que existe a tal da depreciação de troca. Sabe quando a pessoa vai na concessionária e dá o carro antigo como entrada? A loja sempre oferece um valor mais baixo. Por quê? Porque ali ela já está colocando os custos dela, a margem de lucro, por isso a queda parece ser enorme.
Já a depreciação de revenda é o que realmente mostra o valor do carro no mercado. É quando a gente compara o preço do 0 quilômetro com o preço do mesmo modelo usado sendo vendido de uma pessoa para outra. É essa que importa de verdade pra gente. E o que define essa desvalorização de verdade? Bom, são os mesmos fatores para todos os carros. Se o modelo é popular, se a marca tem boa fama, se a manutenção é barata, se o carro está bem cuidado e, claro, se a tecnologia dele não ficou velho. É por isso que SUVs se seguram bem o preço e importados de luxo com manutenção caríssima despencam. A lógica é a mesma para todo mundo. Com tudo isso na mesa, então, como fazer uma escolha inteligente na hora de comprar um carro e tentar minimizar essa perda financeira, que sempre vai existir? Olha, tem alguns passos bem práticos. Primeiro, pesquisar o histórico do modelo. Depois, escolher marcas que tenham bom pós-venda aqui no Brasil. Cuidar bem do carro, fazer as revisões direitinho e guardar toda a documentação. Essas atitudes protegem o valor de qualquer veículo, seja ele a gasolina, álcool ou elétrico. No fim das contas, a verdade é que todo carro desvaloriza. É inevitável. Mas essa revolução dos elétricos talvez nos force a pensar um pouco diferente sobre o que é valor. Será que o valor de um carro está só naquele número da tabela FIPE, no preço de revenda? Ou será que ele está também no silêncio do motor, no ar mais limpo que a gente respira, na sensação de dirigir o futuro, só que hoje? A resposta para isso, talvez a gente não encontre em tabela nenhuma.